Corte pedisse um conselho para mim, presidente, o que é que eu faço? Eu falava, recusa essas propostas. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ela precisa pegar as coisas mais sérias, sobretudo aquilo que diz respeito à Constituição, e ela, sabe, virar senhora, sabe, da situação. Mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa nem para a democracia, nem para a Suprema Corte, nem para o Congresso Nacional. A rivalidade entre quem é que manda, é o Congresso ou a Suprema Corte. Nesse caso específico da maconha, o senhor acha que a prerrogativa é do Congresso? Porque eu acho que deveria ser do... Eu acho muito mais ainda. Eu acho que deveria ser da ciência. Não é nem do advogado. Cadê a comunidade psiquiatra nesse país que não se manifesta e não é ouvida? Eu disse para o Barroso, eu fui uma vez jantar com o Barroso, falei, Barroso, por que você não convoca uma reunião de psiquiatras, de médicos, para discutir esse assunto? Não é uma coisa de Código Penal, gente, é uma coisa de saúde pública. Vamos ver o que acontece. O mundo inteiro está utilizando o derivado da maconha para fazer remédio. Tem gente que toma para dormir, tem gente que toma para combater o Parkinson, tem gente que toma para combater o Alzheimer. Ou seja, tem gente que toma para tudo. Eu tenho uma neta que tem convulsão, ela toma. Sabe? Então eu fico perguntando o seguinte, se a ciência já está provando em vários lugares do mundo, sabe, que é possível, por que fica essa discussão contra ou a favor? Por que não encontra uma coisa saudável, referendada pelos médicos que entendem disso, pela psiquiatria brasileira ou mundial, pela Organização Mundial da Saúde, alguma referência mais nova para dizer o seguinte, ó, é isso, e a gente obedece. Por que fica essa disputa de vaidade, quem é o pai de quem? Quem é a tese de quem? Então isso não ajuda o Brasil. Isso não ajuda o Brasil. A decisão da Suprema Corte, se ela tiver uma PEC no Congresso Nacional, a PEC tende a ser pior. Então já tem uma lei. Em 2006, o Paulo Pimenta foi relator de um projeto que transformou lei que garante que o usuário não é preso desde 2006. Isso já é lei. As pessoas esquecem, era só a Suprema Corte dizer já existe uma lei. Não precisa discutir isso aqui. Presidente, o senhor estava falando, aproveitando o gancho da relação com o Congresso Nacional, né, na derrubada do veto da lei que proibia as saídas temporárias de preso, do seu veto, o União Brasil no Congresso, ele basicamente no Senado ele votou inteiro contra, a favor da derrubada do veto, e na Câmara foi praticamente todo mundo também votando a favor da derrubada no veto. Né? Ao mesmo tempo, ou seja, isso se repete em outras votações. Você tem não só a União Brasil, como outros partidos também da base, não votando, não entregando para o senhor uma maioria de votos, né, muitas vezes, em projetos do seu interesse, digo assim. Ao mesmo tempo, no caso do União Brasil, ele entregou para o senhor o ministro Juscelino Filho, que é um ministro que foi indiciado pela Polícia Federal num caso de desvio de verbas públicas. A pergunta é, essa aliança não está saindo muito caro? Essa aliança está me permitindo governar o país. Não do jeito que eu queria, se eu tivesse 300 deputados, seria muito mais fácil. Mas o Sarney teve, no período que ele foi presidente da República, 306 deputados e senadores do PMDB e 23 governadores do Estado, e não teve tranquilidade para governar. Ele, inclusive, você está lembrado que diminuíram o mandato dele, nós diminuímos o mandato dele, de 6 para 5 anos. Então, veja, essa maioria ela é relativa. A composição que a gente faz é uma composição, muitas vezes, que ela não atinge a totalidade do partido, mas atinge 2/3 do partido, 1/3 do partido, atinge uma boa parte da bancada. E o que nós interessamos é o seguinte, até agora nós não perdemos nada vital para o governo no Congresso Nacional. É importante lembrar.